gostaria de iniciar com uma oração. Nós oraremos e pediremos para que Deus nos dê entendimento, fale aos nossos corações e logo em seguida leremos a perícope de hoje. Então oremos. Senhor, eu te agradeço por esse dia, te agradeço por essas colegas minhas, irmãs minhas em Ti, em Cristo, que estão comigo aqui. E te peço, Senhor, esteja me usando agora. Que esse momento não seja meramente um momento de exercício acadêmico, mas que seja um momento de exposição da Tua Sagrada Escritura de forma fiel. Fale aos nossos corações, a começar em mim, e usa a mim e aos meus colegas no Teu reino mais e mais. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir Colossenses 2, do 6º versículo até o versículo de número 11. E diz assim o texto bíblico: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados, edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Imagine comigo, pense comigo, nós estamos pensando e falando sobre Colossos, a cidade grega, que ali habitavam os colossenses. Hoje nós entendemos, através da arqueologia, que essa cidade atualmente corresponde àquela região da Turquia. Mas nós estamos falando de muito tempo atrás, de anos atrás. Por isso, imagine comigo, uma cidade que é próspera, pois participa e é membro de uma importante rota comercial, a rota comercial da época de Éfeso. E isso lhe dava muito prestígio, vivendo dias de prosperidade e intelectualidade, pois ali, como a maioria das cidades gregas, e nós vemos isso no decorrer da história, ali acontecia um centro de filosofia. Porém, dentro dessa sociedade, dentro dessa cidade tão rica, tão bela, tão cheia de cultura, haviam também graves problemas. E o apóstolo Paulo ele nota isso, que atrás de tanta beleza se escondiam podres e feios problemas teológicos. Por isso, Paulo, em uma das suas mais belas cartas, ao meu ver, demonstra o seu cuidado pastoral, mesmo que distante. Aqui está o apóstolo Paulo como uma mãe que leva seu filho para ir dormir na casa de um coleguinha, só que fica mandando frenéticas mensagens. Se cuida, faz isso, faz aquilo, não faça isso, não faça aquilo. E se você é pai, ou se você cuida do departamento infantil da sua igreja, você sabe do que eu estou falando. Eis Paulo como uma mãe distante do seu filho, orientando seu filho. Aqui é Paulo falando aos colossenses, com uma mãe longe que se preocupa e adverte o seu filho. Só que o início da perícope estudada, versículo 8, ele vai apontar que todo cuidado é pouco. Paulo diz, tomem cuidado. Primeiro ponto, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco, tomem muito cuidado para que ninguém vos faça presa. Para que ninguém venha enredá-los com as suas sutilezas e com os seus filosofismos ou com os seus pensamentos. Paulo está mostrando aqui que existem predadores rondando a igreja de Cristo, rondando e querendo disseminar o pensamento coerente e centrado no Evangelho. Mas o texto segue e ele vai apresentar um dos primeiros problemas aqui dos Colossenses, o filosofismo. E vai dizer, com sua filosofia e vãs sutilezas. Antes de nós entrarmos diretamente no filosofismo, precisamos distinguir filosofismo de filosofia. Aqui Paulo não está criticando o uso da razão como nós entendemos hoje, embora no grego seja, no original seja filosofia,
não é a filosofia como nós entendemos hoje, pois seria um completo anacronismo, porque naquela época não existia a matéria filosofia, o objeto de estudo filosofia, que nós vemos nos ensino médios, que nós vemos dentro do próprio seminário e nas academias. Então, filosofismo aqui tratado não é a filosofia que nós estudamos dentro das escolas. Posto isso, Paulo está criticando o filosofismo que é argumentos persuasivos e diferentes do que o Evangelho aponta. Ou seja, argumentos lógicos que vão usar principalmente da lógica para convencer pessoas. Mas esses argumentos são oriundos do próprio pensamento, pensamentos subjetivos, questões pessoais que alguns vão tratando e expondo como verdades absolutas. É esse o tipo de filosofia, ou melhor, filosofismo, que Paulo está criticando. Teorias especulativas que vão minar a confiança dos colossenses na pessoa de Cristo Jesus, na sua obra de salvação por completa, deturpando quem realmente Cristo é e deturpando o seu evangelho. É contra isso que Paulo está alertando, para que eles não venham cair num vão filosofismo e que, por sua vez, é cheio de sutilezas, vãs sutilezas. Ou seja, um discurso que vai convencendo as pessoas de uma forma que elas vão acreditando. Um discurso mau caráter que vai intrigando e convencendo muitos. Calvino vai falar que esse filosofismo é tudo o que os homens imaginam para si quando desejam ser sábios através de seu próprio entendimento. E isso não sem um pretexto capcioso da razão, com o intuito de ter uma aparência plausível. Mas a problemática dos colossenses não termina aqui. A problemática segue e ele vai apontar que todo cuidado é pouco, pois existe forte tradicionalismo, conforme a tradição dos homens. Conforme tradição dos homens. Paulo aqui está criticando a mistura, a miscelânea que acontecia entre os colossenses, de misturarem elementos judaicos com elementos de outras religiões ou elementos pensados por eles mesmos, e assim misturarem tudo na forma de culto e na forma de pensar, na mentalidade. Por isso, ele vai criticar esse tradicionalismo, essa questão de manter como tradição questões que não são pautadas pelo Evangelho ou que não foram ensinadas por ele mesmo, o apóstolo. E vai continuar tratando os elementos, os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Todo cuidado é pouco com os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Pois esses rudimentos eram elementos que eram inseridos na forma de cultuar dos colossenses, que eram ditadas condições de como deveria fazer corretamente para se cultuar e se aproximar a Deus, só que eram completas distâncias e diferentes do que realmente Deus aponta, do que realmente é o reino dele. Eram questões pensadas por homens e não ditas por Deus ou Cristo. Então, facilmente, vendo tudo isso, podemos indagar que Colossenses é aqui, que Colossos é aqui e os colossenses somos nós. Somos brasileiros que vivemos como colossenses porque dizemos seguir a Cristo, mas o relativizamos com ideologias, tradicionalismo morto e misticismo tolo. Dizemos amar a Cristo, amar a Deus, pensar nele, mas tratamos o culto aqui como um mero círculo religioso, social, em domingo. Tratamos o viver para Deus como um mero círculo ou mero pacto social do nosso calendário de domingo. Declaramos que cremos, mas preferimos a nós mesmos e não a Deus.
nos perdemos nos nossos pensamentos, gostos e conjecturas. Nos identificamos como discípulos, porém relativizamos a mensagem do Evangelho. Abortamos Cristo dos nossos corações perante as ideologias progressistas que muitas vezes convencem massas através da mídia. Alegamos pensar e refletir nos seus ensinamentos, mas preferimos publicar textos militantes dentro do nosso Instagram, deturpando ou não nos mostrando com a nossa identidade de discípulos. O nosso coração, o meu coração e o seu coração se chama Colossos, pois muitas vezes preferimos abraçar elementos externos, ritos ou tradições, ao invés de nos dedicar exclusivamente a Cristo. Por isso, Colossenses é aqui. Por isso, Colossenses é aí também, você que assiste. Porque muitas vezes queremos preencher o vazio existencial em nós, ou preencher questões que nós não temos domínio com meros pensamentos subjetivos, conjecturas, tradicionalismos, e não temos a certeza e não vivemos nessa certeza de que ele é essencialmente suficiente. Mais uma vez, o autor procura demonstrar quem Cristo é para poder combater esses problemas. Então, se esses problemas estavam deturpando a pessoa, a identidade, ou o enxergar a identidade de Cristo, aqui Paulo começa a enfatizar quem ele é. E ele vai apontar que Cristo é a essência é Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele segue mostrando a identidade de Jesus, dizendo que em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade, ou seja, vai dissertar sobre a identidade de Cristo como igual para Deus, mesma substância, essência, partilhando e não meramente sendo alguém que foi designado para falar sobre um grande médium ou um grande mensageiro, mas o próprio Deus, o Deus vivo. É declarado que essa plenitude de deidade tem sua residência fixa e que não pode ser removida, irremovível, em Cristo Jesus, e isso em corpo e em essência. Os elementos desse mundo não se harmonizam com a essência de Cristo. Os elementos deste mundo não se harmonizam com a essência de Cristo. E Calvino vai apontar que a perfeição em Cristo em nada pode ser adicionada. Ora, em Cristo há perfeição, a qual nada se pode adicionar. É o que Calvino aponta. Se ele é perfeito, e se as questões deste mundo não podem ser adicionadas porque ele é perfeito, e se forem adicionadas por meros mortais, homens, ilimitados, não suficientes, ali não estarão vivendo um Cristo perfeito, mas um Cristo criado e pensado através de pessoas e cérebros podres e depravados. Por isso Calvino vai falar que nada pode ser acrescentado em Cristo. Porém, se é que eu posso dizer isso, se é que eu posso completar, ser altivo dessa forma, eu gostaria de propor que a perfeição de Cristo em nada pode ser acrescentada. Porém, este Cristo Jesus injeta perfeição em nossa insuficiência. Cristo é perfeito e nós não podemos deturpar ou remover essa perfeição. Porém, Ele pode remover a minha imperfeição e a sua imperfeição. Cristo, Ele injeta, Ele dá, Ele traz perfeição a nós que somos imperfeitos e insuficientes. Portanto, desde o início dessa perícope estudada, é elencado que nós devemos continuar a viver nele de um modo bem definido. Este modo é bem definido porque sem Cristo nada pode ser acrescentado, pois ele é perfeito, pois ele é essencialmente suficiente e as coisas pensadas não podem ser coerentes com este Cristo. Então,
Paulo propõe um modo de vida. E ele inicia, se você for olhar, o primeiro versículo que nós lemos, o 6º versículo de Colossenses 2, vai apontar o modo bem definido pelo qual nós devemos viver. Cristo é suficiente a nós. E Paulo aponta, continuem a viver nele, enraizados, edificados, confirmados e crescendo em ações de graça, em ação de graça. Enraizados no resplendor de Cristo e sem negligenciar a sua mensagem que ele é. Firmes no alicerce edificado pelo próprio Cristo, o cabeça, e assim nós testemunhando avidamente a fé que recebemos dele, do Pai. Crescendo em Cristo, crescendo nele, mas crescendo de um modo interessante, crescendo prostrados, crescendo humildes ao Senhor dos Senhores, gratos por tudo que ele faz e fez. Gratos porque este Cristo nos tirou do abismo, nos injetou perfeição e nos tornou coparticipantes da sua glória e da sua obra. Porque nós podemos nos achegar ao Pai e entrar no reino dos céus, porque ele nos leva com ele, nos tornando coparticipantes da sua glória. O mesmo que cumpriu tudo por mim e por você, e nos tornou suficientes para chegar ao Pai. Só que esse modo de viver que Paulo aponta, ele deve ser tido com humildade e com ação de graça, ou ações de graça dentro da nossa vida. Ele deve ser reconhecendo quem Cristo é, quem Deus é, e tudo que ele faz e fez por mim e por você. Ele deve ser de forma que não deturpe ou zombe do Evangelho ou da pessoa de Cristo, mas fiel e centrado em quem ele é, tendo real entendimento e tornando a vida pautada neste entendimento da pessoa de Cristo Jesus, o cabeça plenamente suficiente da igreja. Assim, não cedendo aos falsos sistemas religiosos que eram ensinados para os colossenses e muitas vezes que são ensinados a nós. Por isso, meu irmão, hoje eu te digo que em Cristo podemos ser transformados, a nossa mentalidade pode ser mudada, nós podemos amadurecer e ver suficiência em Cristo e assim viver a nossa vida alegres, com um propósito, que é viver naquele que é essencialmente suficiente. Como discípulos firmados no Mestre, em Jesus, o Mestre, o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, eu te digo que perseverar é preciso. Perseverar é preciso neste modo de vida, nesse modus operandi de viver. Assim, é o que o apóstolo Paulo diz aos Colossenses e o que a palavra de Deus traz a nós hoje. Por isso eu quero te fazer algumas perguntas. Eu quero que você reflita comigo em 3 perguntinhas e eu te peço que você não esconda de você mesmo as respostas. Que você não negligencie de você mesmo o real entendimento de quem você é e que você, assim como eu, procure mudança, sendo mais centrado e mais objetivo naquele que é a essência de tudo. Por isso, não se esconda, não se engane e tampouco deixe para responder essas 3 perguntas depois. Responda agora, reflita agora. Reflita comigo. Será que, como os cristãos de Colossos, os colossenses, estamos nos rendendo mais às coisas externas do que ao modus operandi do Evangelho? Será que estamos nos rendendo ao sistema de pensar, ao sistema imposto do tradicionalismo, a nós mesmos com os nossos pensamentos, do que vivendo no Evangelho e vivendo para Cristo Jesus? Sua vida hoje está enraizada, edificada e confirmada naquele que é o cerne de tudo, Jesus Cristo? Você pauta sua vida
por si mesmo ou pauta sua vida para glorificar a Cristo e viver aquele que é suficiente? Como Paulo ensinando e incentivando a melhora dos colossenses, você hoje é incentivado. Está disposto a enxergar Cristo como plenamente suficiente? Está disposto a se colocar por menor e entender que aquilo que a palavra de Deus diz sobre Jesus Cristo, sobre a sua essência e sua identidade, é o melhor para a sua vida? Fazendo essas 3 perguntas e você tendo as 3 respostas dentro da sua cabeça e dentro do seu coração, eu quero te incentivar a olhar para essa imagem. Nós temos um coração e um cérebro. Um cérebro tratando dos pensamentos, os pensamentos que você tem de si mesmo e os pensamentos que você tem da sua vida. E o coração tratando aquilo que você sente e também aquilo que você faz. Só que no meio disso está a cruz de Jesus Cristo. O cerne do Evangelho, Jesus. No meio dos seus pensamentos, no meio do que você sente, do que você quer, do que você deseja, no meio de tudo isso, do que é imposto a você, está a pessoa de Jesus Cristo, que não pode ser negligenciada, deturpada ou relativizada. Por isso, eu te convido e te incentivo a ter uma vida em que nós deixemos entre o cérebro e o coração, que nós busquemos a centralidade exposta e bem estabelecida, que é Jesus Cristo. Faça essa oração comigo. Oremos assim. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor nos dá a tua palavra para aprender mais de ti, para poder entender aquilo que o Senhor quer da gente. E eu te peço que o Senhor agora esteja nos transformando, para que de fato possamos viver nossa vida pautados, enraizados, firmes em Ti, alicerçados em Ti. Que entendamos que o Senhor é essencialmente suficiente, que a mensagem da cruz, o Evangelho, a pessoa de Jesus Cristo é essencial para a nossa vida, de tal forma que nós não podemos negligenciar ou deturpar, ou até mesmo relativizar por nós mesmos ou pelas coisas impostas. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.